O Golfo Pérsico vivia mais uma noite de tensão quando um drone iraniano do tipo Shahed atingiu um helicóptero Apache do exército americano sobrevoando o Estreito de Hormuz. A aeronave caiu nas águas escuras do Golfo e, por um instante, ninguém sabia se aquela seria apenas mais uma baixa silenciosa de uma guerra que já se arrastava havia meses. Os dois tripulantes foram resgatados não por um navio convencional, mas por um drone marítimo autônomo, desenvolvido por uma empresa americana sediada no Texas, que chegou ao local da queda e retirou os pilotos ainda flutuando no mar antes que a hipotermia ou o pânico fizessem o resto. Os dois sobreviveram sem ferimentos graves. E há um detalhe que muda tudo. O explosivo do drone iraniano, por alguma falha mecânica, não detonou no impacto. Se tivesse detonado, essa história começaria com um funeral, não com um resgate. Fica a pergunta incômoda que ronda quem acompanha esse tipo de conflito de longe, tomando café da manhã em outro continente. Quantas vezes o destino de uma guerra inteira depende de um único componente que falha ou não falha por puro acaso? Washington chamou o ataque pelo nome certo, um ataque brutal contra forças americanas. Teherã chamou de pretexto forjado, como sempre chama qualquer ação militar iraniana que gera resposta dos Estados Unidos, mas o relógio já tinha começado a correr, independentemente do que o regime iraniano quisesse chamar aquilo. E o que aquele relógio ligou foi uma campanha de ataques de precisão que, noite após noite, passou a varrer o mapa iraniano inteiro de um jeito que nenhuma fase anterior do conflito havia feito. A primeira noite foi a declaração de intenções. Caças da Força Aérea e da Marinha americanas lançaram munições guiadas contra baterias de defesa antiaérea, estações de controle terrestre e radares de vigilância espalhados ao redor do Estreito de Hormuz e por boa parte do território iraniano. Explosões foram ouvidas em áreas geográficas enormes, enquanto os pacotes de ataque cumpriam suas sequências. O Comando Militar Americano para a região descreveu a operação como uma resposta proporcional a ataques recentes contra forças dos Estados Unidos e contra navios comerciais internacionais que cruzavam as águas da região. Proporcional, cirúrgica, calculada, era apenas o início de algo desenhado para crescer. A resposta iraniana seguiu o roteiro institucional que a Guarda Revolucionária Islâmica vinha repetindo sem variação durante todo o conflito. Alegaram ter atingido 18 alvos americanos espalhados entre bases no Kuwait e uma base aérea no Bahrein. Drones foram lançados contra o ancoradouro da 5ª Frota Americana no Bahrein. Um míssil de longo alcance foi disparado contra uma base aérea na Jordânia, uma das instalações mais estratégicas da presença americana na região, por abrigar caças F-35. A Guarda Revolucionária chegou a alegar que atingiu um desses caças, ou o hangar onde ele estava. Os relatos eram vagos, não confirmados, vindos de fontes iranianas cujo interesse institucional é sempre anunciar sucesso, independentemente do que realmente aconteceu no terreno. Mas os lançamentos foram reais. Os mísseis existiram. A determinação de responder com tudo o que restava também era real. E é aqui que está o dado mais revelador de toda essa história. O estoque de mísseis balísticos da Guarda Revolucionária caiu cerca de 90% em relação aos níveis anteriores ao conflito. 90%. A instituição que construiu toda a sua capacidade de dissuasão, toda a sua influência regional, todo o seu poder de barganha em torno da posse de milhares de mísseis capazes de atingir alvos no Oriente Médio inteiro, agora opera com uma fração mínima desse arsenal, lançando salvas de cerca de 10 mísseis por vez e esperando vários dias entre um lançamento e outro. Isso não é paciência tática, é gestão de estoque à beira do esgotamento. Uma força que antes disparava centenas de mísseis numa única salva coordenada, do tipo que satura até as defesas antiaéreas mais sofisticadas, agora está contando o que ainda tem e escolhendo com cuidado quais alvos merecem gastar o que resta. A segunda noite intensificou tudo. Mais pacotes de ataque, mais estruturas de defesa iranianas sendo desmontadas sistematicamente, mais centros de comando da Guarda Revolucionária ficando às escuras. E então veio a frase do secretário de Defesa americano
que funcionou como um aviso do que estava por vir. Esta noite vamos estar ocupados. 3 palavras que, para quem entendia o contexto operacional daquele conflito, diziam tudo sobre a escala do que estava sendo preparado para a terceira noite, o maior pacote de ataques até então, construído desde que o cessar-fogo havia terminado e o país voltara ao estado de guerra plena. E o que aconteceu naquela terceira noite merece ser entendido em detalhes, porque o número por trás dela impressiona mais do que qualquer imagem dramática consegue transmitir. Um contra-torpedeiro lança-mísseis guiados virou sua proa contra o vento, abriu suas células de lançamento vertical e começou a disparar. Não foi um míssil Tomahawk, não foram alguns poucos, foram 49, um atrás do outro, riscando o céu noturno em direção a estações de radar, centros de comunicação, baterias de defesa antiaérea e quartéis generais da Guarda Revolucionária espalhados por todo o território iraniano. Não apenas o litoral, não apenas o estreito, mas bem no interior do país. A cidade de Karaj, a sudeste de Teherã, a região de Bandar Abbas, a cidade de Kashan. O mapa inteiro da infraestrutura militar iraniana se acendeu numa única noite, sob o efeito de armas de precisão que não erram e não negociam. Um míssil Tomahawk não é uma bomba burra. É um sistema guiado por satélite e por reconhecimento de terreno, capaz de percorrer centenas de quilômetros voando baixo para entregar sua ogiva a poucos metros de uma coordenada específica. Pode ser reprogramado em pleno voo, pode contornar obstáculos, pode ser direcionado contra um elemento exato de uma estrutura complexa, uma antena de comunicação num prédio específico, um emissor de radar numa instalação específica, um tanque de combustível a uma distância calculada de qualquer infraestrutura civil próxima. 49 desses mísseis, disparados de um único navio, numa única noite, significam 49 efeitos de precisão, chegando simultaneamente, distribuídos por toda a profundidade geográfica do território iraniano. E os Tomahawks não voaram sozinhos. No ar estavam os caças F-16CJ, conhecidos pelo apelido de Doninha Selvagem, cuja função é caçar radares inimigos usando mísseis AGM-88, que perseguem o próprio sinal eletromagnético emitido pelo radar. No instante em que um operador de radar iraniano liga o equipamento para tentar detectar a ameaça, ele acaba desenhando um alvo na própria testa. Atrás desses caças vinham os trens de carga do ataque, os F-15 e Strike Eagle, capazes de carregar as munições mais pesadas do arsenal tático americano, incluindo bombas perfurantes de bunkers como a GBU-57 e as bombas de 2.000 libras guiadas por satélite, feitas para destruir alvos enterrados que resistiram à primeira onda. Acima de tudo, caças F-35 acompanhavam em tempo real a reação iraniana, alimentando o quadro de inteligência para a próxima sequência de ataques, enquanto caças F-18 Super Hornet decolavam de porta-aviões no Mar Arábico. Um avião de comando e alerta antecipado, o E-3B Sentry, coordenava tudo lá do alto, sincronizando cada peça daquele mecanismo sobre centenas de quilômetros de espaço aéreo. Mas foi outro anúncio, feito na sequência, que transformou o sentido de tudo o que havia acontecido até ali. Não se tratava apenas de mais ataques, tratava-se da posse. A ilha de Karg, o terminal por onde passa 90% das exportações de petróleo bruto do Irã, o coração financeiro da República Islâmica, o mecanismo pelo qual 500 milhões de dólares entram todos os dias nas contas do regime, seria assumida sob controle operacional dos Estados Unidos. Não como algo temporário, não como moeda de troca numa negociação futura, mas como uma aquisição estratégica permanente, nos mesmos moldes do que os americanos já fizeram com o petróleo venezuelano. Quando se entende o que a ilha de Karg realmente representa, fica claro que aquele anúncio não era apenas mais uma escalada militar. Era a declaração do desfecho final. Toda a ação anterior naquela campanha, por mais devastadora que fosse, tinha sido justificada em termos de segurança marítima. Reduzir a capacidade iraniana de ameaçar navios comerciais no Estreito de Hormuz, proteger marinheiros civis, manter aberta uma via internacional de comércio.
Tomar Karg e assumir o controle dos mercados de petróleo e gás iranianos é outra categoria de objetivo. Não é degradar, é se apropriar. É o poder militar americano estabelecendo controle direto sobre a infraestrutura econômica de um Estado soberano. Não para destruí-la, mas para possuí-la. Decidir para onde vai a receita e quem a recebe, tirando das mãos da Guarda Revolucionária os 500 milhões de dólares diários que Karg gera. Sem essa receita, a Guarda Revolucionária não consegue pagar seus quadros, não consegue financiar sua rede de aliados armados do Líbano ao Iêmen, do Iraque à Síria. Não consegue sustentar seus programas de armamento, não consegue manter a estrutura de favores que garante lealdade política dentro do sistema iraniano há 4 décadas. A perda da receita de Karg não é um golpe na capacidade militar da instituição. É um golpe na sua capacidade de continuar existindo como instituição. E aqui está o ponto mais delicado de toda essa engrenagem. Durante todo o conflito, a Guarda Revolucionária apostou que a campanha americana acabaria cedendo em algum momento, que pressões diplomáticas ou econômicas forçariam uma pausa, um cessar-fogo que permitisse reconstituir forças, reposicionar mísseis e recomeçar de uma posição mais forte. E o cessar-fogo anterior de fato aconteceu, e foi usado exatamente assim: escavar mísseis, reposicionar estoques, reconstruir o que a primeira fase de ataques havia destruído. Só que não existe como reconstituir a posição financeira quando a fonte de receita já não pertence mais a você. Não dá para esperar o fim de uma campanha que já tomou seu dinheiro e o mantém retido de forma permanente. Por trás de tudo isso está o verdadeiro objetivo da Guarda Revolucionária, que nunca foi controlar o Estreito de Hormuz por si só. O estreito sempre foi um instrumento de barganha, a ferramenta para forçar uma retirada americana da região, ganhar tempo diplomático e, nesse intervalo, concluir o desenvolvimento de um programa de armas nucleares que tornaria qualquer ação militar contra o regime proibitivamente cara para qualquer ator externo. É por isso que as exigências apresentadas pelo Irã em cada rodada de negociação, reparações de guerra completas, retirada americana de toda a região, direito irrestrito de desenvolver um programa nuclear, nunca funcionaram como pontos de partida para uma negociação real. Eram, na prática, o mínimo que a instituição considerava aceitável para preservar sua posição. E esse mínimo é incompatível com qualquer interesse estratégico americano, com a segurança de qualquer parceiro árabe do Golfo, com a sobrevivência de qualquer governo israelense e com qualquer estrutura internacional de não proliferação nuclear já existente. Os diplomatas iranianos que aparecem em reuniões e depois negam terem estado lá, enquanto o próprio presidente americano confirma o encontro a partir da Casa Branca, são apenas o rosto voltado para fora de um regime cuja autoridade de decisão real está em outro lugar. Eles não podem fechar acordo nenhum sem o aval da Guarda Revolucionária, e essa instituição jamais aprovaria um acordo que abrisse mão do seu programa nuclear, da sua rede de milícias aliadas ou do seu domínio interno. Enquanto o presidente americano deixa claro que o Irã jamais terá uma arma nuclear, essas posições continuam simplesmente inconciliáveis, por mais criativa que seja a linguagem diplomática usada para tentar aproximá-las. Durante o cessar-fogo, o Irã tentou se antecipar ao próximo capítulo da guerra. Enterrou o que pôde debaixo da terra, moveu lançadores móveis para abrigos subterrâneos nas regiões montanhosas do leste, onde a primeira fase de ataques, concentrada no litoral, não havia chegado, e reforçou instalações de comunicação. Construiu até novos sítios subterrâneos, 2 dos quais foram localizados e atingidos pelos americanos antes mesmo que o concreto terminasse de secar, porque a capacidade americana de vigilância, sísmica, térmica, eletromagnética e humana identificou aquelas construções no exato momento em que elas surgiam. Paralelamente à campanha aérea, corria também um cerco no mar. O petroleiro MT Gelvier recebeu 2 mísseis Hellfire na casa de máquinas depois que a tripulação ignorou avisos repetidos das forças navais americanas responsáveis por fazer cumprir o bloqueio. Não foi um ataque aleatório contra a navegação comercial. Foi a aplicação prática de um bloqueio naval. Aviso,
exigência de obediência e, diante da recusa, a imobilização precisa da embarcação sem afundá-la. O navio parou. O bloqueio foi reforçado e a mensagem chegou de forma inequívoca a qualquer outra embarcação que pensasse em arriscar uma rota até os portos iranianos. O que se via então era a convergência de 3 frentes ao mesmo tempo. A frente militar, na sua intensidade máxima, com 49 Tomahawks numa única noite, e a arquitetura completa de ataque em camadas atuando junto. A frente financeira, deslocando-se da simples pressão para a possível eliminação total de uma fonte de receita, já que, sob controle americano, aqueles 500 milhões de dólares diários deixariam de alimentar milícias no Líbano, no Iêmen e no Iraque. Deixariam de pagar salários e deixariam de financiar programas de armamento. É a frente psicológica, agindo sobre públicos diferentes ao mesmo tempo, a população civil iraniana enfrentando apagões e cerco econômico, enquanto via o próprio governo levá-la para o lado oposto da segurança prometida. Os próprios militares da Guarda Revolucionária, operando com um arsenal de mísseis já reduzido a uma fração do que tinham antes, e a classe política e religiosa que sustenta o regime, observando a posição da instituição enfraquecer a cada nova noite de ataques. No plano internacional, o anúncio sobre Karg trouxe até a Europa para dentro dessa equação, já que o Reino Unido historicamente se beneficia dos preços do petróleo Brent atrelados ao volume que passa pelo Golfo. E qualquer mudança no controle dessa infraestrutura afeta diretamente o bolso de consumidores e governos europeus, que até então mantinham distância confortável desse conflito. É difícil não pensar em quantas famílias, do outro lado do mundo, aguardavam notícias de um parente fardado, sem saber se aquela seria a noite em que o telefone tocaria com a pior ligação possível. E é difícil também não se perguntar até onde vai o limite entre defender interesses legítimos e simplesmente tomar posse do que pertence a outro povo. Não existe resposta fácil para isso. E talvez cada pessoa que ouvir essa história tenha uma opinião diferente sobre até onde a força deveria ir e onde a diplomacia deveria ter tido mais uma chance. Enquanto isso, uma unidade expedicionária de fuzileiros navais permanecia posicionada no mar, com capacidade autônoma de combate por até 2 semanas, seus próprios caças de decolagem vertical e suas equipes de reconhecimento avançado, observando as defesas da ilha de Karg com a ficha de inteligência já pronta, esperando apenas o momento de agir, já que o anúncio presidencial sobre tomar a ilha não era uma possibilidade condicional, era um cronograma. O controle de tráfego aéreo iraniano orientava a população a tratar os Tomahawks como se fossem simples raios. O governo insistia que o Estreito de Hormuz estava fechado, enquanto centenas de embarcações continuavam cruzando por ali normalmente. E em algum lugar no mar, um contratorpedeiro americano já recarregava suas células de lançamento vertical para o que viesse a seguir. A República Islâmica chegou a esse ponto sem conseguir vencer no campo de batalha, sem conseguir sustentar financeiramente o próprio esforço de guerra e sem conseguir negociar uma saída, porque a instituição que realmente decide em Teherã carrega objetivos que nenhum governo americano jamais aceitaria. Restam poucos mísseis balísticos, uma defesa costeira já reduzida a fragmentos dispersos, instalações subterrâneas sendo localizadas antes mesmo de ficarem prontas e uma fonte de receita prestes a mudar de dono. Depois de 47 anos sobrevivendo a sanções, isolamento e confrontos limitados, a pergunta que fica no ar, para quem assiste a tudo isso de fora, é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Existe algum ponto em que continuar resistindo deixa de fazer sentido? Ou é justamente essa teimosia, custe o que custar, que sustenta regimes assim por décadas? Cada um que acompanha essa história talvez responda de um jeito diferente, e talvez seja exatamente aí que ela mais mereça ser discutida.